Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Cordioli. Eu estou aqui com o desembargador Conrado Curtis, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar seguimento à segunda parte da nossa conversa a respeito do juízo de garantias que foi instituído pelo pacote anticrime recentemente aprovado e sancionado pelo presidente da República. Eu gostaria de te perguntar, assim, só como no público, o nosso público que nos acompanha, tem uma parcela significativa também de estudantes, né? Tu podia traçar características do modelo anterior e desse modelo comparativamente, mesmo que de uma maneira simples, né? O modelo anterior, o juiz acompanhava desde do inquérito, sim, né? E deferia, por exemplo, rompimento de sigilo bancário. Como é que funciona e como é que vai passar a funcionar? De maneira assim, só didática. Assim, o sistema anterior, até agora, a promulgação do pacote anticrime, né, do juiz das garantias, funcionava, era o mesmo magistrado que praticamente deferia as medidas. A polícia, havia a notícia crimes, né, quando ou o próprio Ministério Público, que também pode investigar, ou o delegado de polícia. E então havia, digamos assim, alguns pedidos, né, de busca e apreensão, ou de prisão temporária, renovação de prisão temporária, depois a prisão preventiva do suspeito. Tudo isso, aquele mesmo magistrado da comarca, ou o magistrado da comarca pequena ou maior, que estava, digamos assim, ao qual estava vinculado o processo, né, pela distribuição, por exemplo. Então ele deferia as medidas, examinava, já recebia os habeas corpus, eventualmente, contra o delegado, para examinar que a prisão era ilegal. Então ele mesmo já começava. Aí aquilo depois o inquérito pronto ia para o promotor de justiça, o promotor então denunciava, e o mesmo magistrado que já lá desde o início que está acompanhando, ele vai então trabalhar. Vai ser o juiz da ação penal. Então era fundamentalmente... Aí vai instruir a ação penal de novo. De novo. Só que ele já vem com aquele... Só que ele já vem... E outra coisa... Contaminado com aquele processo. Ele já vem... Mesmo que tenha trocado de magistrado, que seja um substituto, tudo isso, o problema todo é ele ter acesso aos depoimentos que foram, na verdade... prova, porque a gente não pode esquecer, porque o artigo 155 do Código Penal, ele acabou misturando um pouco, gerando uma confusão entre indícios e prova. E esse foi um grande problema. Então, assim, na verdade, ficou um mix, né? Aquilo que era feito na polícia acabava eventualmente servindo como prova para condenação. Não podia, a única coisa que o artigo vedava era que fosse exclusivamente coisas colhidas e indícios da investigação criminal que depois na ação penal fundamentassem a condenação. Só que isso é muito relativo. O que foi feito, a não ser, salvo provas técnicas, por exemplo, DNA, coleta de impressões digitais, isso aí, isso deve vir junto porque são provas importantes, provas técnicas, e que a defesa eventualmente pode também já, no período de resposta à acusação, pedir outras provas para tentar então derruir aquelas provas ou impugnar as provas pela forma como foram feitas, pela legitimidade, pela forma, enfim, né, uma série de hipóteses aqui que não convém nem se é o caso de referir, né? Mas funcionava desta forma, né? O sistema, então, o magistrado começava e já ia até o fim, final, até com o acesso. julgamento. Porque normalmente o que o juiz fazia lá na audiência? Ele leva o processo e a testemunha senta. O senhor disse na polícia que. O senhor disse na polícia que lá que o senhor viu, não viu, ou que não sei o quê. Então ele já estava ali, aí tu ficava nesse confronto. E aí muitos magistrados, né, dentro desse sistema de, como eu digo, dentro da visão, sempre remetendo lá a questão jamais num outro patamar, né, da tradição, ele então se sentia até na obrigação, praticamente, de começar a fazer esse confronto aqui, para confrontar a testemunha. Mas ele quase que está partindo já, nas testemunhas de acusação, da acusação. Quem tem que fazer isso sob controle do magistrado, não é que o promotor vai perguntar o que ele quiser, ele vai ter um certo controle, mas o juiz tem que deixar ele perguntar, ele tem que exercer a tarefa acusatória. Bom, como é que fica agora? Agora então? sim, ó.
esse pacote anticrime instituiu esse juiz de garantias, Sim. né, das garantias, e isso vai solucionar, mas como é que vai passar processualmente? Pois é, então assim, ó, o que acontece? Segue mais ou menos todos esses atos iniciais de investigação de provas, de quebra de sigilo telefônico, bancário, as escutas telefônicas, provas eventualmente mesmo de DNA, né, que aliás é outra coisa muito interessante, que se criou uma cadeia de custódia, né, no Brasil das provas, que não existia nada disso. Nós vimos, por exemplo, os países da Europa, a Alemanha, os Estados Unidos, eu acho que é o mais conhecido em virtude da força da sua mídia aqui, mas que tem uma preocupação enorme com a coleta dos vestígios, isolamento de local do crime. Nós temos que aprender a trabalhar. Nós vivemos na Idade Média quase da investigação, mas eu sempre gosto de não trazer as pessoas, mas da tradição. Nós temos que dar esse passo na frente. Uhum. Então, isso... Então há um ponto, assim, em termos de apostar nessa questão da separação dos juízes, mas também há uma questão das provas técnicas também serão trabalhadas de maneira diferente. Serão trabalhadas de maneira diferente, com a cadeia de custódia, ou seja... O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é assim, tem que haver um histórico na manipulação das provas. Sim. Cada um que tiver acesso, ele tem que ter o nome dele, o dia que ele pegou aquilo, como é que ele trabalhou aquilo, aonde está. Então, assim, ó, porque aquela pessoa fica responsável por tocar na prova. Porque você tem como ir na fonte para saber se aquilo teve algum desvio, se alguém manipulou, se alguém fraudou, se alguém destruiu a prova. Então, essa cadeia tem que ser estritamente observada. Né? Porque isso vai dar a legitimidade da prova. A garantia da veracidade e da legitimidade da prova. E aí, depois da investigação, que vai ser acompanhada por um juiz, então, né, a investigação, vai ter outro juiz que vai conduzir a instrução e o julgamento. Sim, aí no momento em que termina a investigação, que o inquérito é pronto, vai ser então encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público examina aquelas provas, porque enquanto isso pode haver pedido de prova aqui, prova lá, tudo, o juiz fica ali de árbitro mesmo, apita aqui sim, não e tal, dentro juiz das garantias. Aí o promotor denuncia. Tá. Nessa parte investigatória, a defesa já vai ter voz também? Já vai ter voz também. Porque em algumas medidas a defesa também vai ter que se manifestar. E isso vai ser muito bom para a defesa, porque o indivíduo ele vai sentir, porque este era um grande problema. O inquérito policial, como o próprio nome diz, inquérito, né, ele parte de uma estrutura quase que fechada, né, quase hermética. Evidentemente que por exemplo, lá começou a se abrir, por exemplo, na época em que o interrogatório na polícia, a presença de um defensor, a jurisprudência, eu sempre entendi, a maior parte dos colegas entendeu que se o réu, o suspeito, o indiciado, enfim, o investigado, ele não está com o defensor, ele não vai, aquela prova não vale. Né? Porque tem que ter toda uma transparência de o indivíduo se dar ao direito, que é constitucional, de se manter em silêncio. Né? Então retomando só esse caminho, vai então para o Ministério Público, o Ministério Promotor de Justiça denuncia, né? Então aí começa, mas antes disso, denuncia, vem para o próprio magistrado das garantias, então recebe a denúncia e aí remete então algum documento, enfim, mas não os autos da investigação. Né? Isso nós vamos ver como é que vai se realizar na prática. Este é um momento chave, que aí é que nós temos que cuidar para não contaminar o colega da ação penal, o juiz da ação penal. E aí, então, o promotor denunciou, houve recebimento da denúncia, aí o juiz da instrução já vai marcar, e aí quem tem que fazer a prova, porque já no início do artigo 3º que tu leste ali, o 3A, já refere que o juiz das garantias ele não vai ter uma atuação ativa, não pode ter, ele fazer prova, não.
E também não vai também, não me recordo bem como é os termos da lei, mas fala também na questão probatória. Isso também vincula, porque qualquer atividade de um juiz que se imiscua como, digamos assim, ainda que como substituto num ato só, dentro da investigação, ou seja, atuando como o juiz das garantias, ele está contaminado para a ação penal. Então, o princípio é o princípio... Essa contaminação pode gerar nulidade da ação penal, então? Nulidade da ação penal. Porque, assim, ó, essa questão... Ainda depois nós podemos entrar nisso, do salvamento da ação penal é uma coisa muito complicada. Porque nós temos que pensar sempre quais são os valores que estão em jogo. Porque assim, ó, nós temos assim, a justiça criminal trabalha com digamos assim, com os valores mais importantes do ser humano. Quais são? A sua vida, né, que no Brasil não tem pena de morte, graças a Deus, né? E graças ainda à Constituição Federal, né? Que é uma medida de inteligência, né? Porque há erros judiciários. Só para que tu tenhas uma ideia, existe uma ONG nos Estados Unidos, né? Um projeto que se chama Innocence Project. É espetacular. Eles trabalham, um grupo de pessoas, muitos advogados, que fazem a contraprova técnica de pessoas que, inclusive, estão no corredor da morte. Já há mais de 400 absolvições nos Estados Unidos, que é o país da cadeia de custódia, que coleta minuciosamente a prova técnica. Hoje lá, há muitos anos, né? Há quantos anos já há nos Estados Unidos? Há muito mais de 40 anos. Já se tem, por exemplo, a impressão digital, ou então o DNA, que é o dia a dia, o comezinho deles, não tem nada que se faça lá sem DNA. É raríssimo ainda hoje aqui dentro do nosso processo, algum crime que está sendo descoberto pelo DNA ou mesmo pela impressão digital. Quando eu entrei na magistratura era praticamente zero. Isso começou a aparecer a partir do momento em que pessoas de mais fortuna, de mais, digamos assim, de posições mais elevadas na sociedade, começaram a responder ações penais. Então, eu acho que isso democratiza nesse sentido, no sentido essa é a questão qualitativa a que eu me referi também. Não somente pessoas pobres, né, mas também pessoas, o crime do colarinho branco, o caso da corrupção, etc. e tal. É que a prova técnica, quando é produzida pela defesa e custeada pela defesa, ela é muito cara. O exame de DNA, muito cara. Perícia e aí acaba sendo um limitador. Isso vem barateando, né? Acontece que, eventualmente, a defesa nem tinha condições de fazer, porque assim, ó, o que acontecia aqui, eventualmente, até tem um amigo que é delegado de polícia que tem um trabalho muito interessante sobre o DNA. Ele tem uma obra que fez o mestrado na PUC, né, e parece que vai fazer doutorado também. Tem uma obra muito boa, o Rafael Saltier, e ele trabalha com isso. E o DNA no Brasil, o problema o nosso Instituto Geral de Perícia é muito bom, muito sério, mas eventualmente, às vezes, é difícil até lá na hora da preservação do momento lá. Eu sei que eles se deslocam, são técnicos de muita qualidade, técnica, e pessoas muito sérias, que se deslocam, mas às vezes a forma como é manipulado lá se perde a prova. Porque então, essa é uma das grandes novidades, essa preocupação com o local do crime, né? Desembargador Conrado, então, diante do que o senhor está colocando, né, para a gente, de fato parece haver um ganho em termos de direitos fundamentais e de democracia, né, e da isenção do poder judiciário e do magistrado com essa instituição do juiz de garantias, né, e essa separação dessas duas fases, né, do magistrado para a primeira etapa investigatória e a separação da atividade de instrução e de julgamento do processo. Só que isso vai trazer uma consequência que o pessoal tem se preocupado. O Brasil é um país que hoje passa por uma crise financeira
né, severa, estamos numa recessão, não há dinheiro, nem no setor privado, nem no setor público, há uma escassez de recursos. Isso não vai afetar a questão do orçamento do judiciário e não vai onerar mais ainda as contas públicas, porque afinal de contas agora o trabalho que era exercido por um magistrado terá que ser exercido por 2 magistrados. E mais, naquelas comarcas que a gente sabe que já não existem magistrados para dar conta do trabalho da comarca, como é que isso vai ser realizado? Isso não pode acarretar, por exemplo, na nulidade dos processos que vão tramitar nas comarcas do interior, né? Tem algumas comarcas que há um único magistrado. Eu tive numa comarca, me lembro, acho que era Constantina, que era vara judicial. O cara fazia barba, cabelo e bigode. Né? É verdade. E juiz eleitoral, muitas, e previdenciário, né? Nós temos crime, mais de 200 causas, e tantas comarcas. Né? Então, e nesse caso, como é que fica? O Tribunal de Justiça vai ter que mandar mais um magistrado para lá para fazer esse trabalho? Sim. Isso não vai onerar as contas públicas? Bom, Leandro, assim, primeiro eu acho que é importante referir assim, que qualquer tipo de garantia para o réu é a garantia de todos nós. Eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas compreenderem, porque o leigo ele tem dificuldade, ele está preocupado com o caso concreto. Aquele indivíduo que roubou o botijão de gás, ou que assaltou ele na rua, ou soube, ele viu pela televisão, ou o estuprador. Ele tem que lembrar que as garantias é para todo cidadão, porque a imparcialidade do magistrado ela não existe para ele, não existe para o poder judiciário, existe para o cidadão, porque o indivíduo que é injustamente acusado, ou mesmo na área civil, né, que é processado e não deve, e outras questões assim, ou já pagou a dívida, então tem uma série de questões que o indivíduo o cidadão tem que perceber, tem que compreender, saindo um pouco, né, dessa questão específica, por exemplo, a criminalidade, naquela generalidade. O fato é que todas as garantias, os direitos e garantias individuais é para o cidadão, para todos nós. Então começa por aí. E dentro desta perspectiva, nós temos que pensar que tipo de país que nós queremos construir. O nosso país até hoje deu certo? Não deu certo. Nós vemos ainda, nós estamos há 140 anos da escravidão, que é praticamente nada em termos de história. Nós temos ainda a maior parte da população de cor negra ainda numa condição sociocultural e econômica ainda difícil, né? Basta ver dentro das instituições da magistratura e do Ministério Público quantas pessoas de cor negra nós temos. Ou pessoas frequentando universidades, quer dizer, ou nos cargos maiores, ou médicos, dentistas. Então, nós temos que pensar que tipo de sociedade nós queremos. E não adianta tu fazer, na verdade, na minha opinião, nós fazermos apenas assim uns puxadinhos. Nós temos que construir base sólida. Não adianta nós criarmos uma casa de pau a pique, né, e botar um telhado bonito. Nós temos que... não vai se sustentar. É o que está acontecendo. A sociedade fica desigual, litigiosa, uns têm mais benefícios que os outros. Então, eu acho que isso é um trabalho e uma obrigação do Estado. E o Poder Judiciário pertence ao Estado. Né? Agora, na parte prática, como vai funcionar? Bom, eu acho que nós temos que fazer adaptações. Né? Nós temos que fazer adaptações. O Brasil teve, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve muitos escândalos de corrupção vinculadas a vários partidos, a quase todos. Havia pessoas de todos os partidos. Então, abstraindo a questão partidária, que a coisa ficou centrada nisso, nessas polarizações, o fato é que de todos os partidos. Né? Nós temos na sociedade brasileira ainda indivíduos que reclamam pela moralidade, mas estacionam na vaga do idoso, que não dão bola para o indivíduo que está na faixa de segurança, basta ver no nosso trânsito, e pessoas de todas as classes sociais. Então a questão é muito cultural. E a questão também é onde eu acho que isso é um investimento não no Poder Judiciário, é um investimento no cidadão, nessa estrutura
onde nós estamos construindo esta casa que se chama Brasil. Então, eu acho que isso, na verdade, são prioridades e direcionamento de verbas. O que nós perdemos na corrupção? Quanto foi? Quanto custou isso? Ou vamos partir para um outro campo. Nessas isenções fiscais. Essas isenções fiscais que poderiam realmente trazer para os cofres públicos bilhões de reais, de dólares, que nós estamos nessa situação hoje bastante complicada em virtude disso. Mas, enfim. Mas até aproveitando, né? Diante da sua resposta, então o Poder Judiciário vai ter que aumentar o quadro dele. Com o quadro que tem, ele não dá conta desse juízo de garantias. Isso ainda... Pelo menos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é a sua realidade aqui, que o senhor conhece bem. Né? Eu assim, numa avaliação muito preliminar mesmo, eu diria o seguinte, que nós temos estrutura, nós já temos condições, mesmo sem alterações, sem concurso, novas vagas, de resolver isso. Nós temos que priorizar outras coisas. Evidentemente que é uma medida que vem, né? E eu sempre gosto de frisar, essa medida, veja bem, ela partiu de setores que não propriamente do Poder Judiciário, né? É um anseio de toda a sociedade, aqueles que têm mais contato com o mundo jurídico. Mas nós temos condições, por exemplo, de um juiz nas comarcas pequenas, trabalha como juiz das garantias na outra comarca. Nós temos também que ter consciência que, por exemplo, hoje não há uma priorização, seja de presídios, e também a Polícia Civil, ela precisa de aportes financeiros. Nós sabemos que a Polícia Civil ela está passando por um momento muito difícil de pessoal, né? E claro que é por isso que eu referi já anteriormente, que há também uma necessidade de maior desburocratização da atividade policial, a partir do quê? De um contato maior com o Ministério Público, que é o responsável pela ação, pela propositura da ação penal. Então isso é muito importante que isso também se dê num futuro muito breve, pelo menos é uma expectativa e um desejo, né, meu particular, de que isso aconteça a partir de uma mudança legislativa que também reduza essa burocracia de papel. E eu digo isso que a Polícia Civil vai necessitar de uma maior estrutura. Por quê? Porque muita coisa pode ser também postulada a partir da internet, que está aí, é uma realidade, nós temos os nossos telefones. Né? Então as delegacias vão ter, a coisa também vai ter um fluxo maior, porque este é o caminho das sociedades todas no mundo, né? Da informatização e tal. A partir talvez não seja exatamente a desburocratização, mas uma melhora nos processos burocráticos a partir da comunicação da internet. Exato, eu acho que isso você ganha tempo, você barateia custos. E nós, na questão... Eu me lembro quando eu fazia estágio e começava a advogar, em 94, que quando eu advogava na área civil, eu ia fazer uma cobrança, eu queria fazer uma penhora numa conta bancária de um devedor, eu requeria um ofício para o juiz despachava, deferia aquele ofício, e o ofício para o Sisbacen, o Sisbacen oficiava para todos os bancos, e o processo ganhava umas 300 páginas, porque o banco do interior da Amazonas respondia o ofício dizendo se o cara tem conta. Agora isso tudo é eletrônico, né? Então eu vejo assim, para mim, isso, o ganho de eficiência e a precisão da informação, porque não tem como controlar se todos os bancos responderam o ofício, né? E segundo, assim, o custo que era a nível Brasil, né? Um processinho de uma cobrancinha lá que não era, mas e o volume de papel e de burocracia que se gerava para saber se o cara tinha uma conta bancária e tinha dinheiro passível de ser penhorado, né? Então, hoje em dia, esses recursos digitais podem ajudar. Eu acho que isso hoje é o caminho. Por exemplo, nós já temos aqui o EPROC, já no Tribunal de Justiça,
houve uma redução, tem algumas câmaras aqui que praticamente já estão trabalhando com o mínimo de papel. Então já está praticamente tudo, é muito rápido, o processo ele agiliza, ele desburocratiza. Evidentemente que sempre a informática, ela de tempos em tempos e tempos muito curtos, ela vai se defasando, há necessidade de ajustes, mas é um grande avanço. Na área criminal é que há ainda uma necessidade maior mas não propriamente nosso, porque nós já praticamente a nossa estrutura já está se adaptando para isso, mas a própria polícia, por exemplo, a questão dos inquéritos ser feitos ainda fazem todos manualmente, poderia ser já também informatizados. Então o Estado tem que ter essa preocupação. Porque assim, Leandro, o que eu não estou aqui fazendo a apologia do pacote anticrime, não é exatamente isso, né? E nós estamos aqui enfatizando aqueles pontos positivos. Alguns aspectos que eu acho importantes, assim, que ficaram fora, que pelo menos mereciam uma discussão maior, é o problema da plea bargaining, por exemplo, que se diz na verdade, no alemão é a Absprache, que se diz em alemão, que depois hoje tem um outro nome, que é a Verständigung, né, que é exatamente esses acordos judiciais. Eu acho que isso foi uma pena que ficou fora. Eu acho que a necessidade é uma situação delicada, mas que merece um debate. Acordos judiciais na área criminal. Porque hoje nos filmes americanos. Exato, eu não vejo, não da forma como é nos Estados Unidos, jamais eu apoiaria isso, porque lá é feito pelo Ministério Público com uma série de negociações, assim, mas eu vejo mais o modelo alemão, que é um modelo em que participa a defesa, o acordo é feito com o Poder Judiciário, não com o Ministério Público. E em alguns crimes, assim, por exemplo, crimes contra o patrimônio que não tenha violência mesmo, furto, ou estelionato, algumas coisas assim, em que tu tem que... seria, porque isso era a proposta inicial, né, do projeto da lei, que depois foi vetado. Eu acho que isso nós temos que discutir, isso é imprescindível num país como o Brasil, porque tu crias assim toda uma outra situação que eu me lembrei agora, por exemplo, a questão da prescrição antecipada, quando se vê que o processo não vai alcançar, então fica se trabalhando com processos natimortos, ou então voltando ainda a essa questão dos furtos ou pequenos delitos, entende? Eu acho que nós temos que reservar mesmo as instruções para aqueles crimes mais envolvam uma carga penal maior. Sim. Né? E que, claro... Uma carga de dano à sociedade. De dano à sociedade. E, evidentemente, cercar o indivíduo, né, que é réu na ação penal para que tenha todas as garantias digamos assim... Porque na Alemanha funciona da seguinte forma. Há o acordo judicial, o juiz tem que ouvir o réu, ele é obrigado a declarar a sua culpa na integralidade. Né? Então ele tem que dizer, olha, como é que vai ser o acordo, eu reduzo a pena assim, assado, porque tem uma redução de pena, tem que ter benefícios, né? E também o indivíduo, então, ele conta como é que ele foi, que ele praticou a ação penal. Isso aí é assim que funciona lá, né? Pelo menos é o que eu sei que funciona. Mas eu acho que isso aqui no Brasil poderia facilitar muito, porque essas questões já seriam solucionadas. Aí se cria mecanismos, por exemplo, o indivíduo ele sempre vai ter a prerrogativa de querer ou não fazer o acordo, né? Eu acho que isso é um caminho também que diminui o poder judiciário, né? A demanda judicial, perdão, né? Então o que eu vejo a partir dessa perspectiva, eu vejo isso como uma coisa positiva, assim, talvez num primeiro momento, porque nós ainda estamos muito mergulhados numa enorme burocracia. Nós temos que eu sempre digo, né, por isso que o Damasco, quando ele faz os modelos dele, ele não trabalha puramente com o processo penal do modelo no continental europeu e common law. Ele trabalha com modelos, o hierárquico coordenado, porque cada um tem características do outro. Isso é uma realidade há muitos anos que é uma mistura, um mix já. Há muitos anos que há características, mas embora nosso DNA seja do continente europeu. Mas
é muito importante ter essa perspectiva, assim, de que nós temos que mudar o sistema e criar uma dialogicidade. É isso que nós temos que caminhar para o diálogo. Eu vejo nesse pacote, em alguns pontos assim que me deixaram bastante satisfeitos, foi em relação a essa questão de aumento especialmente na questão de prorrogação de prisões e tal, de aumento da dialogicidade. Nós temos que caminhar para o diálogo e diminuir o papel. Porque o diálogo o juiz já decide na hora, já ouve as razões da defesa, vê o réu, né? Porque o processo penal hoje ele também tem um outro problema, que é o seguinte, o interrogatório, com a mudança que houve, o interrogatório passou para o fim da instrução criminal. Eu acho que o interessante seria no início e no fim. Como, por exemplo, o próprio processo penal alemão, no fim o réu ainda pode se manifestar. Então eu vejo assim que eu não digo que seja concentrada a parte mais importante do interrogatório, mas é uma conversa ali das partes, ou mesmo do juiz, no início da ação penal, também evitaria. Isso vai acontecer, na verdade, no juiz das garantias, que como vai ter uma maior dialogicidade, um contato com a própria investigação, o próprio juiz das garantias já solta o réu. Na verdade, hoje tem muitos habeas corpus, porque o indivíduo fica preso hoje. O pobre, o indivíduo mais de poucos recursos, que é a grande maioria, porque a Defensoria Pública também não tem uma estrutura ainda muito grande, ainda muito robusta, o indivíduo às vezes é preso, que é pobre, ele é preso lá no flagrante e ele passa preso até o fim. Né? E o indivíduo que já tem mais recursos, tem um advogado que já traz mais incidentes, que cria mais provas, ele acaba também estando mais presente no processo. E o réu acaba tendo uma participação de maior presença, digamos assim, no sentido de presença mesmo, de mais frequência. Então isso é um problema, é uma desvirtuação que nós temos que corrigir a partir dessas coisas todas, né? Desembargador Conrado, uma outra pergunta que o pessoal tem, assim, que a gente constata aqui na internet, o pessoal tem, é se esse juízo de garantias ele vai prejudicar também o andamento da Lava Jato, né? E porque na medida que isso pode tanto onerar no sentido de ter mais um juiz, como criar ainda mais empecilhos, né, e mais defesas para os réus, né, que estão sendo processados, e para esse pessoal, tanto empresários e políticos que já têm um poder e que são assessorados por bons e caros advogados, se isso não vai acabar atrapalhando o andamento da Lava Jato e essa questão assim, de combate à corrupção que está sendo feita no Brasil, né? Olha, Leandro, eu não vejo de forma alguma isso. Eu vejo de uma forma bem diferente. Eu acho que isso venha legitimar a Lava Jato, né? Outra operação que venha com outro nome, assim, que Sim. vise essas questões que são importantes para o país, né? De corrupção. Eu acho que isso, inclusive, pode trazer até uma agilização, mas, acima de tudo, vai legitimar a ação do juiz, como nós falamos até agora. O juiz que fizer a instrução, ele é um juiz que tem que ouvir. Ele é um juiz que tem que ouvir as provas que são apresentadas obrigatoriamente pelo Ministério Público e pela defesa. Ele tem que ser um juiz que ele esteja menos contaminado com a questão da investigação. Então, isso sim, essa garantia maior de imparcialidade, ela vai legitimar muito mais. E outra coisa, o juiz ele não vai ficar... Porque o que nós vimos muito durante a Lava Jato foi muito envolvimento emocional do magistrado com questões, então isso não vai acontecer. As questões vão, talvez, esse maior embate, digamos assim, de provas e tal, vai acontecer no juiz das garantias, que não vai julgar o processo. Então ele também se sente mais isento para deferir aquilo que tem procedência e que não tem, porque ele também não está pensando lá, evidentemente que ele vai ter que dar um arcabouço lógico, mas na verdade ele é um árbitro. Lá ele não está decidindo méritos, ele não vai levar para o efeito perseverança e redundância e aliança. Isso vai cortar.
Então eu vejo com ótimos olhos essa questão, desde que os tribunais se sensibilizem e não comecem a tentar fazer um vaso quebrado, começar a colar cacos, né? E tentar fazer ressuscitar a alma do Gandinos. Sim. Voltar a tentar dizer que não, mas assim dá, assim não dá, e começa a relativizar as garantias, e isso eu acho que vai ser muito ruim, né? Nós temos que ter consciência de que é um novo momento, é uma chance, e que a Lava Jato não vai ficar prejudicada com isso. Eu acho que é o contrário, né? O pior que nós vemos hoje na Lava Jato são os riscos das nulidades que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal. A partir de questões exatamente essas, envolvimentos emocionais, essa questão toda da prova, né, que nós acabamos assistindo aí. Então, eu acho que essa figura, porque sempre digo, não podemos analisar sobre o aspecto geocêntrico, essa expressão eu gosto de usar, de que se passe só na idiosincrasia dos magistrados, aquela coisa da vontade. Não, se passa na tradição. Nós temos que mudar um pouco essa tradição. Nunca vamos mudar o nosso DNA, mas podemos aprimorar e bastante o sistema. Então eu vejo a Lava Jato permanecendo com um futuro ainda bem, digamos assim, promissor até nas investigações, de tentar recuperar e prender as pessoas que lesam a todos nós, né? O nosso país, né? Sim, eu concordo com o senhor, porque na medida, assim, pensando suprapartidariamente, e parece que vínhamos com uma corrupção disseminada em todos os partidos, né? Esse esforço que foi feito, né, de combate à corrupção, ele pode ter tido seus críticos, mas também apresentou seus resultados, né? Mas certamente uma das grandes críticas que a Lava Jato passou nesse último ano, de 2019, foi essa questão da legitimidade do juiz. E com esse instituto acaba a própria operação ou outras operações que vierem a investigar crimes de corrupção e crimes praticados por agentes públicos ou grandes empresários, acabam estando livres dessa suspeição de envolvimento passional do magistrado, na medida em que vai se separar essa fase investigatória, essa questão do conhecimento do crime, né, da apuração da notícia crimes e da investigação da prática do crime, da instrução do processo do julgamento, né? Eu tendo a concordar com o senhor, acaba que, tanto nesse sentido de legitimidade, eu acho que vai ser até reforçado, né? Assim, vai ser algo mais legítimo, seja essa operação, seja outra que vier. Palavras finais, desembargador. O senhor gostaria de deixar alguma coisa para os nossos telespectadores aí, para o pessoal que acompanha a gente no YouTube, nas redes sociais, né, a respeito desse juízo de garantias, né? O que o senhor colocaria assim para nós como uma mensagem final, né? Olha, a mensagem que eu deixo é que nós temos que lutar para concretizar isso tudo que nós conversamos aqui hoje, ou seja, que não se contamine o juiz da instrução com os atos da investigação, que é este o objetivo e é esta, digamos, a matéria da lei, que a jurisprudência não flexibilize, né, que nós, então, cada vez mais nós vamos, digamos assim, reforçar essa posição de concretizar no nosso país o princípio acusatório, porque isso é uma plantinha que nós vamos colher no futuro e tenho certeza que vai ser uma bela colheita. Desembargador Conrado, gostaria muito, em nome do pessoal que nos acompanha na internet, aí, de agradecer a sua brilhante participação. O senhor conseguiu fazer um apanhado para nós, né, tanto teórico e filosófico nessa questão hermenêutica, né, e fundado nessa sua pesquisa de pós-graduação, quanto a prática do senhor como magistrado já há tantos anos enriqueceu e ilustrou muito bem como esse instituto pode contribuir tanto para os direitos fundamentais, quanto mesmo para a justiça, para o exercício da jurisdição. Gostaria muito de lhe agradecer e lhe convidar, sempre que o senhor quiser debater algum tema ligado ao direito ou à filosofia, o canal está à sua disposição para a gente gravar.
Muito obrigado pela sua presença. Bom, Leandro, eu agradeço imensamente a teu convite para participar do teu programa. Agradeço realmente o convites para próximos eventos e estou à disposição sempre que precisar para a gente ter esse bate-papo aqui, trocando ideias, né? E, enfim, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrando então esse debate a respeito do juízo de garantias que foi instituído agora por esse pacote anticrime aprovado em 2019. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal para ser avisado das novas postagens, novos vídeos que a gente deve subir em breve aí no canal. Um abração do professor Leandro Cordioli.